Antes eu vou passar só alguns recadinhos para vocês. Tudo que a gente estiver apresentando aqui hoje vai ser gravado, tá? Nós temos 9 trabalhos, a gente vai seguir a ordem que foi publicada no site, com a exceção de um que o apresentador ainda não chegou, então ele vai ficar para o final. Cada trabalho vai ter 10 minutos para apresentar, então, quando estiver faltando 2 minutos, mais ou menos, eu coloco no chat, para não interromper ninguém, e quando chegar em 10 minutos, aí eu abro meu microfone e aviso que encerrou o tempo. No fim, são 9 apresentações, no final a gente vai abrir para perguntas, então se vocês tiverem qualquer pergunta para qualquer uma das apresentações, no final a gente vai ter um tempo para esses questionamentos, e a gente vai ter também, a Renata vai colocar aqui no chat, um formulário de inscrição para quem estiver participando como ouvinte, que aí, preenchendo esse formulário, vocês vão ter direito à certificação, certo? Bom, não vou me estender muito para, né, deixar o máximo de tempo para vocês apresentarem, e aí, de início, eu chamo a Érica, do trabalho Educação Financeira e Empreendedorismo Social, para apresentar. Oi, Carolina, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Vocês vão fazer a projeção do slide, como está? Érica, é melhor você fazer, porque aí você não precisa ficar falando para a gente passar ou não, e aí se tiver qualquer problema, a gente usa a nossa versão como backup. Ok, eu vou abrir aqui o slide. Desculpa, não estava preparada, eu achei que vocês fossem apresentar, mas em um minuto, nem isso eu consigo aqui já. Não, sem problema. E se for possível, eu posso fechar a câmera, porque a minha conexão no local onde estou, ela não é tão boa. Não, sem problema, pode fechar sim, a gente está te ouvindo bem, não vai ter problema não. Então, ok. Vocês estão vendo? Carolina, me dá um retorno, porque agora eu não consigo mais ver ninguém. Então, sim, apareceu, pode apresentar. Ótimo, eu queria começar agradecendo a comissão organizadora e também a PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp, e me apresentando, né, eu sou professora do Departamento de Economia da Faculdade de Ciências e Letras, no campus de Araraquara, e esse projeto que eu vou apresentar, ele é um projeto que se desenvolveu no ano de 2019, mas a temática de educação financeira é uma temática que eu venho trabalhando com extensão desde 2015. Nessa tela, eu coloco os dados referentes à avaliação do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, referente à educação financeira. Essa tela é para motivar um pouco sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo na extensão, entre outros pontos, é claro, né? Aqui vocês estão vendo o resultado do Brasil em relação a letramento financeiro nessa avaliação, que é uma avaliação internacional, na qual é coordenada pela Organização para pela OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa avaliação, ela ocorre a cada 3 anos. No Brasil, ela é aplicada pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, e antes ela era aplicada somente na disciplina de matemática e leitura. Agora também o PISA avalia os estudantes de 15 anos em letramento financeiro, desde 2015.
Então, em 2015, o Brasil ficou em último lugar dentre os países em educação financeira. E depois, em 2018, que foi o último ano que o PISA foi aplicado, o Brasil, vejam, está na 4ª posição, de baixo para cima, né? Entre os 20 países que fizeram essa prova. A média dos países da OCDE é 505 e o Brasil ficou com 420, né? Muito abaixo. Esse nível 2 é o nível que a OCDE diz que contém as competências mínimas necessárias para uma pessoa participar da sociedade, né? As competências mínimas em educação financeira. Nós temos 43,6% de estudantes de 15 anos abaixo do nível 2. E somente 1,9% de estudantes no nível 5, que é o melhor desempenho em educação financeira. Então, a gente vê, assim, acima da média dos países da OCDE, por exemplo, a Estônia, a Finlândia, com um score de 547 para a Estônia e 537 para a Finlândia. Desde 2010, por um decreto presidencial, foi estabelecido no Brasil a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é uma política sobre a educação financeira, a inclusão financeira e a proteção aos consumidores. Então, quer dizer, faz 10 anos que existe uma política para a implantação da educação financeira no Brasil, e dentre as ações dessa Estratégia Nacional de Educação Financeira, há um plano para desenvolver a educação financeira nas escolas, que é destinado aos estudantes do ensino fundamental e médio. Porém, ainda que com 10 anos, né, de decreto dessa política pública, a gente vê que as ações, elas não estão plenamente desenvolvidas nas escolas, principalmente da rede pública. E eu acho que é dentro desse cenário todo que o projeto ele se desenvolve, ele vem se desenvolvendo. Dentro das várias definições que a gente tem sobre letramento financeiro, eu vou citar aqui a última definição dada pela OCDE, que é uma combinação de consciência financeira, conhecimentos, habilidades e atitudes comportamentais que são necessárias para uma pessoa tomar decisões financeiras sólidas e, finalmente, alcançar o seu bem-estar financeiro. Então, considerando todo esse cenário, o objetivo do projeto de extensão é construir com a comunidade uma interação social que garanta a disseminação dos conhecimentos financeiros, valorizando os conhecimentos trazidos pelos agentes. Conhecer a relação que os estudantes possuem com assuntos financeiros, proporcionar atividades sobre hábitos de consumo e suas armadilhas, cartão de crédito e débito, os direitos dos consumidores, os conceitos matemáticos e financeiros por trás de uma compra a prazo e à vista e taxas de juro, discutir a importância do consumo responsável e como os conhecimentos em educação financeira podem gerar ideias empreendedoras para garantir esta prática, e, por fim, proporcionar aos estudantes atividades para que eles desenvolvam habilidades de empreendedor social. Aqui eu coloco 2 metodologias escolhidas para este projeto. A primeira metodologia é o diagnóstico rápido participativo, que ele é formado por o propósito é diagnosticar através de entrevistas que podem ser não estruturadas, como o diálogo, ou semi-estruturada através de um roteiro, ou também buscando estatísticas sobre esses dados, no caso, né, para perceber qual é a percepção e o conhecimento que os indivíduos trazem do espaço em que vivem. E depois, a pesquisação, que ela é composta por esses 5 pontos, que é a pesquisação técnica, a pesquisação prática e a pesquisação política,
e a pesquisação crítica e a emancipatória. Então, foi baseado nessa metodologia da pesquisação que nós estruturamos como seriam as atividades que seriam desenvolvidas nos encontros que foram realizados com os estudantes. A partir disso, nós criamos uma história sobre uma mulher que tinha potencialidades para ser uma empreendedora e que, no seu dia a dia, para se tornar uma empreendedora social, ela encontrava situações financeiras, ela se deparava com situações financeiras na qual ela tinha que pesquisar, saber quais são as melhores maneiras de tomar as suas decisões. O desenvolvimento desse projeto, o público-alvo foram 70 estudantes da modalidade de educação de jovens e adultos, que a gente pode chamar de EJA. Eram estudantes de 16 anos até 80 anos de idade, a idade média desses estudantes era 35 anos. O local onde os encontros aconteceram foram em 2 escolas municipais da cidade de Araraquara, e as atividades realizadas foram compostas de 7 encontros de 50 minutos em cada sala de aula do Ensino Fundamental 2. O primeiro encontro discutiu planilha orçamentária pessoal e familiar. O segundo encontro discutiu a análise FOFA, que é a tradução do método SWOT, que, traduzindo, é força, oportunidade, fraqueza e ameaça. O terceiro encontro se baseou em consumo consciente. O quarto, planejamento de projetos de empreendedorismo social. O quinto encontro, serviços financeiros bancários. O sexto encontro, a matemática do dia a dia, e o último encontro, o pé de meia. Aqui eu coloco como foi feito o diagnóstico rápido participativo e também como a gente mediu os resultados dessa ação. Para o diagnóstico rápido participativo, que era a metodologia que eu citei anteriormente, nós fizemos um roteiro estruturado com algumas perguntas, aonde a gente ia conversando com esses estudantes da educação de jovens e adultos, e depois, ao final do projeto, nós aplicamos novamente esse roteiro estruturado, né, esse questionário, para mensurar o que o projeto conseguiu agregar quantitativamente, né. A primeira pergunta era, resume em uma palavra o que significa educação financeira, e a segunda resume em uma palavra o que significa o empreendedorismo social. Aqui eu não coloquei as respostas, mas eu posso relatar para vocês que no início do projeto a gente conseguiu... Eu peço licença, só um minutinho, o tempo já está encerrando, se você puder já finalizar a apresentação, e desculpa a interrupção. Tudo bem, Carolina, obrigada. Então, aqui vocês estão vendo os resultados no azul iniciais e em verde os resultados finais. Então, na pergunta 3, né, onde a gente coloca os hábitos que as pessoas tinham, que era anotar gastos, fazer pesquisa de preço, reservar mensalmente uma quantidade para poupança e comprar, ao comprar um produto, se ela pensa no impacto ambiental e utilização da matemática, a gente vê um percentual muito maior de aproveitamento, né, de mudança de hábito após o projeto. E nessas 3 perguntas finais, que são perguntas consagradas pela literatura, né, um artigo publicado em 2011, que mede a educação financeira em 20 países, a gente vê que pouca diferença no início do projeto, que é o azul, para o final do projeto, que é o verde. E, assim, nenhum avanço muito significativo. Essa aqui é a referência bibliográfica que eu estou citando, a referência 3, então é essa pergunta, né, que eu disse que são as perguntas que medem as competências financeiras, os outros itens são da metodologia, e a primeira é da definição de letramento financeiro, e acho que a consideração final que eu faço é que o projeto ele contribui bastante, né, para a formação integral dos estudantes universitários por participarem de um projeto de extensão.
A metodologia participativa, ela possibilitou que os participantes pudessem expressar suas dúvidas, vivências, as suas expectativas. E, no final, por último, né, os resultados, eles mostram que os participantes incluíram com mais segurança novos hábitos financeiros, porém, percebe-se que, para aumentar o nível de conhecimento financeiro, outras ações são necessárias. E aqui é o meu contato final, o Facebook e o Instagram do projeto, onde tem todo o material que foi desenvolvido com esses estudantes no ano de 2019. Muito obrigada. Obrigada, Érica, por compartilhar com a gente. No final, se alguém tiver alguma questão, ela vai poder responder para vocês. Agora eu passo a palavra para o próximo apresentador, que é o Fábio Borges, do Projeto Afim. Fábio, por favor. Olá, boa tarde. Vou compartilhar minha tela aqui. Fábio, se você puder aumentar o seu microfone um pouquinho, o som está saindo um pouco baixo, por favor. Agora está melhor? Melhorou um pouquinho. Beleza. Estão vendo a minha apresentação? Sim. Espera aí que eu não liguei minha câmera, esqueci desse detalhe, só um instantinho. Pronto, agora estão me vendo. Sim, estamos te vendo, te ouvindo e a apresentação também está aí. Pode começar, obrigada. Ok, muito obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Fábio Silva Borges. Estou falando um pouquinho de longe. Eu falo da Universidade Federal de Uberlândia, campus Patos de Minas. O nosso projeto aqui também é da linha temática de educação. E o título do nosso trabalho é o seguinte: Projeto Afim, da Universidade para a Comunidade de Patos de Minas. Esse trabalho foi realizado em autoria de Ellen, minha no caso, Miriana, Henrique, que são os meus colegas de extensão e alunos da UFO, e a nossa coordenadora, orientadora, professora doutora Sabrina Nunes Vieira. Bom, o Projeto Afim é um cursinho preparatório para o Enem e vestibulares que a universidade oferta à comunidade. Bom, como justificativa, nós temos aqui uma citação do nosso pai da extensão universitária, Paulo Freire, onde a extensão universitária é a ação da universidade junto à comunidade, que possibilita o compartilhamento do conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa desenvolvidos na instituição. Bom, dessa forma, a justificativa desta ação, ou seja, desse trabalho, vincula-se aí a necessidade de ampliar o acesso dos alunos oriundos de escolas públicas à universidade pública, propiciando aí, por meio das ações formativas, melhores condições de acesso à universidade. Bom, é um desafio muito grande para nós, porque a UFO Patos de Minas contém apenas 3 cursos de graduação: o curso de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, que é o meu curso, estou finalizando, estou no 10º período, o curso de Engenharia de Alimentos e o curso de Biotecnologia. Ou seja, são cursos de graduação onde nós, alunos de graduação, ministramos as diversas disciplinas que são abordadas aqui no cursinho e que são cobradas tanto no Enem quanto em vestibulares. Bom, o objetivo desse trabalho é a edição já finalizada e mais recente do Projeto Afim, que é a edição de 2019, onde nós vamos estar abordando um pouquinho ela aqui, e o objetivo desse trabalho é contribuir para o entendimento sobre o conceito de extensão, caracterizando aí as principais transformações que um projeto extensionista pode apresentar, que são as transformações da comunidade, as transformações pessoais da equipe de trabalho e transformação institucional. Quando a gente menciona transformações da comunidade, é esse apoio que nós estamos oferecendo aos alunos das escolas públicas da cidade e região, não só alunos de Patos de Minas que são atendidos, mas alunos das cidades vizinhas também, transformações pessoais da equipe de trabalho. Por meio do programa, nós temos a possibilidade de atuar na docência, algo que não temos a possibilidade ao longo do curso de graduação. Então, por meio do programa, por meio do cursinho, nós temos essa possibilidade de colocar em prática esse ato da docência,
onde muitos dos nossos ex-integrantes, após a experiência no programa Afim, partiram para o mestrado, alguns hoje estão cursando o doutorado, e, por meio do programa, decidiram seguir essa área acadêmica. E transformação institucional, pelo fato da UFO Patos de Minas ser um campus relativamente novo, a universidade chegou em Patos de Minas em 2011, e o cursinho está sendo uma porta de entrada para a comunidade, onde, além de oferecer a preparação, nós estamos divulgando a instituição, os cursos que ela possui e aumentando realmente a visibilidade da universidade junto à comunidade. Bom, a metodologia desse trabalho foi realizada por meio dos relatos de experiências dos discentes que atuaram como professor no projeto, quanto também das avaliações que os nossos alunos realizaram do programa por meio dos formulários, e por meio de todas essas, a união dessas informações, nós conseguimos coletar dados tanto para a elaboração de artigos, quanto para a participação de congressos como esse, e eu aproveito para agradecer a oportunidade. Bom, desenvolvimento. O cursinho Afim, como é conhecido popularmente aqui em Patos de Minas, o nome real é Projeto Ações Formativas Integradas, por isso aí a sigla Afim. Esse projeto possui oferta contínua aqui em Patos de Minas, desde o ano de 2016. Em 2016 foi ofertada a primeira edição do programa, e agora em 2020 estamos na 5ª edição. Já já eu chego e falo de 2020. Vamos falar aqui inicialmente de 2019, que foi a última edição que nós apresentamos e oferecemos esse serviço de forma presencial. Esse programa visa oferecer um espaço formativo para os discentes da universidade, conforme eu havia dito, por meio da participação como docente no projeto, e a comunidade a gente oferta esse apoio aos estudantes concluintes do 3º ano, mas também os egressos do ensino médio, aquelas pessoas que já concluíram essa etapa. O nosso critério de seleção é baseado nos alunos que ou estão cursando ou cursaram o 3º ano do ensino médio na rede pública de ensino, e por meio das ações formativas para o ingresso no ensino superior. Bom, como eu havia dito também, o objeto de estudo desse trabalho é a edição de 2019, e essa edição contou com alguns objetivos e metas, como aumentar a visibilidade da UFO aqui no município, divulgar os cursos de graduação disponibilizados pela universidade e preparar jovens e adultos tanto para a realização do Enem, quanto também vestibulares, mostrando aí a sua efetividade, né, e trazendo vantagens tanto para a universidade quanto para a sociedade. Essa edição de 2019 contou com 15 alunos bolsistas, onde 13 atuaram como professores e 2 como secretários do projeto. Em 2019 eu atuei como secretário do projeto, onde eu cuidei de toda a questão da organização e apoio pedagógico e práticas pedagógicas do programa, e nessa edição de 2020, que está sendo ofertada de forma remota, eu também continuo com essa área, essa questão da administração do programa. Aqui nós temos algumas imagens para representar a edição de 2019, a primeira delas sou eu apresentando palestra no cursinho, esse daí foi o primeiro dia de aula. Nesse primeiro dia, nós apresentamos o que é o programa Afim, o que é um projeto de extensão, qual o nosso objetivo, e resumimos ali também as formas de ingresso no ensino superior, as oportunidades que as universidades federais oferecem, e isso foi abordado também ao longo do programa. A imagem 2 é o dia a dia na sala de aula, inclusive o professor que está aí na frente é o professor Henrique, do meu curso também, autor desse trabalho. A imagem 3 representando um dia dos simulados que nós realizamos junto aos alunos, e a imagem 4 é uma visitação que os alunos fizeram aos laboratórios da nossa universidade, onde todas as edições do programa, desde 2016, nós realizamos o Vem para a UFO, onde nós apresentamos ali fisicamente as estruturas da nossa instituição, os prédios que a nossa instituição tem na cidade, um pouquinho do que cada curso realiza, a sua área de trabalho, os equipamentos que nós utilizamos para o desenvolvimento das nossas pesquisas, dos nossos projetos, entre outras ações realizadas ao longo do programa. Considerações finais.
Bom, o projeto AFIM, em 2019, teve um resultado muito satisfatório no que diz respeito à evolução e atuação da universidade junto à comunidade. Quando eu digo evolução da universidade junto à comunidade, o programa AFIM obteve um número expressivo de inscrições, ou seja, de interessados em realizar esse cursinho conosco, desde a edição de 2016. A primeira edição nós tivemos 182 alunos inscritos, 2017, 287, 2018, 337, e em 2019, que foi o nosso recorde aqui em Patos, 582 alunos inscritos. Desses 582, nós atendemos ao longo do ano 234 alunos nessa edição, e desses 234, ao longo do final do ano de 2019 e início de 2020, nós conseguimos coletar as aprovações dos nossos alunos e obtivemos 117 aprovações. Dessas 117, 51 foi em universidades públicas, tanto na UFO Patos, quanto na UF em Uberlândia e outras universidades públicas aqui da região, como IFTM, o UFTM e o FMG. E ao abranger indivíduos de diferentes escolas e cidades da região, o projeto também permitiu que a universidade tivesse um contato íntimo com a comunidade, onde nós oferecemos também as visitações aos laboratórios, mostramos a nossa universidade para a comunidade, que por ser uma universidade nova, como eu havia dito, algumas pessoas ainda desconhecem, e tivemos a oportunidade também de trocar experiências pessoais e conhecimentos gerais, que ao longo das aulas e atividades não eram lecionados apenas conteúdos didáticos, mas também experiência dos alunos acerca dos projetos que a universidade oferece, as competências que esses projetos agregam na nossa formação, outras questões relacionadas às bolsas assistenciais, que nós temos... Licença, Fábio, o tempo encerrou. Se você puder já ir encerrando, obrigada. Ok, vou encerrar agora. Essas aqui são as nossas referências, como eu havia dito também, e aqui, próximo slide, os nossos contatos, o meu e-mail e os contatos do projeto, e-mail, Instagram e Facebook. Muito obrigado. Boa tarde para vocês. Obrigada, Fábio, pela apresentação. Agora vamos para a nossa próxima apresentação, que é com a Fernanda Cruz, Tecnologias Digitais para a Promoção de Aprendizagem. Isso, só um minutinho. Boa tarde, pessoal. Vou projetar aqui. Tá ok? Sim, estamos vendo e ouvindo. Então tá, ok. Então, pessoal, boa tarde, meus cumprimentos, né, a todos e a todas. Eu sou a Fernanda, docente da Universidade Federal de Ouro Preto e atuo no campus do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, conhecido como ICEA, localizado na cidade de João Molevade, no estado de Minas Gerais, e coordeno o programa extensionista intitulado Tecnologias Digitais para a Promoção da Aprendizagem de Química diante da pandemia, o qual será apresentado neste momento, e conto com a colaboração da professora doutora Lucília Linhares Alves Machado. Então, vamos lá. Segundo dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, conhecido como INEP, no Brasil, a evasão escolar no ensino médio apresenta dados preocupantes, na verdade, né, alarmantes, que são enormes, extremamente crescentes. Isso reflete na baixa taxa de ingresso desses alunos ao ensino superior. Associado a esse fato, houve a paralisação das atividades de ensino no país em virtude da pandemia gerada pelo Covid-19, o que dificultou, né, a disseminação do conteúdo para discentes em um contexto presencial. Diante dessa realidade, realizou-se os seguintes projetos extensionistas que serão apresentados logo abaixo.
a química de Sherlock Holmes na resolução de mistérios, utilizando o método científico e a lógica dedutiva. O outro projeto é a química experimental para discentes do segundo ano do ensino médio, onde o enfoque é a parte de físico-química. E, por fim, o terceiro projeto é a química experimental para discentes que cursam, né, o terceiro ano do ensino médio, que é voltado para a área de química orgânica. Esses três projetos extensionistas constam, né, dentro deste programa, o qual foi criado. O objetivo específico, ele consistiu em utilizar tecnologias digitais para a promoção do ensino de química. Já os objetivos gerais foram, né, na verdade, promover a aprendizagem de química de forma lúdica, leve, arrojada e muito bem contextualizada, além de possibilitar a difusão do conhecimento de química diante de um cenário totalmente virtual, que foi um enorme desafio para todos nós. E, além disso, englobar estudantes que se encontram na rede pública de ensino e também aqueles em situação de vulnerabilidade econômica. No que se remete à ação desenvolvida, pode-se descrever que ocorreu da seguinte forma. Promoveu-se, né, encontros virtuais utilizando a plataforma do Google Meet, de forma síncrona, uma vez que era enviado um link para participação através do grupo do WhatsApp, que fora criada para cada projeto do programa, a partir das respostas obtidas do formulário de inscrição. E durante os encontros foram utilizadas ferramentas como Slido, Kahoot, a fim de promover maior interatividade entre os estudantes, né, em tempo real, nesses momentos síncronos. E de forma assíncrona, postou-se semanalmente no aplicativo, né, o WhatsApp, o qual foi criado cada grupo, né, para cada projeto, as mídias interativas, a citar podcasts, emojis, os nuggets, que são vídeos de curta-metragem, além de GIFs, o formulário Google, né, que era uma forma de feedback para ver como, para podermos observar como que era a interação dos alunos diante das mídias que eram postadas. Todos os materiais postados, é importante mencionar que abordavam a temática respectiva a cada projeto. Então, era muito bem direcionado. Quanto ao desenvolvimento, o programa, ele atuou na Escola Estadual Luiz Prisco de Braga e também foram incorporados alunos de cursinho pré-vestibulares gratuitos, destinados àqueles que apresentam baixa rendas, criados, né, pela UFOP e pela UENG, localizados na cidade de João Molevade. Levou-se a todos o ensino de química, a fim de promover a sua popularização com o uso, né, das mídias digitais e também para poder conseguir maior adesão dos estudantes. Para tal fim, realizou-se, né, fez-se um vídeo explicativo sobre todo esse programa. E nesse vídeo estava incorporado os projetos a ele vinculados, de forma muito bem explicada e motivadora também. Quanto aos resultados, foram inscritos no programa, né, extensionista, cerca de 85 discentes. Sendo que houve maior interesse dos alunos, cerca de quase 55%, para participarem dos 3 projetos do programa extensionista, conforme apresentado no gráfico 1. É bastante motivador perceber, por meio desses valores que retratam, como foi importante a apresentação do vídeo para a divulgação do programa, uma vez que, através desse vídeo, eles puderam ter acesso, né, a esse programa e, dessa forma, se inscreverem. Com relação, né, às interatividades realizadas, fez-se o uso de vários recursos tecnológicos
para promover a popularização do conhecimento na área de química, que ocorreu de forma remota, utilizando tanto atividades assíncronas como síncronas. Semanalmente era postado alguma dessas ferramentas para cada grupo do projeto para promover a maior interação entre os participantes. Enviou-se um formulário a fim de verificar quais dessas mídias, né, dessas interatividades, os discentes sentiram-se mais motivados e também que agregaram maior conhecimento. Essas porcentagens apresentadas referem-se à percepção dos discentes, informando quais delas agregaram maior conhecimento. Nota-se, né, claramente que a mídia, os nuggets, que são os vídeos, né, de curta-metragem, foram bastante agregadores para o conhecimento dos alunos. Neste momento, venho citar as referências bibliográficas e, quanto às considerações finais, conclui-se que o programa conseguiu se adaptar à nova realidade gerada pelo distanciamento social devido ao Covid-19. A realização deste programa estabeleceu essa interface de forma arrojada, muito corajosa e bem-sucedida, ao analisar os feedbacks positivos recebidos por meio dos formulários. O uso de tecnologias digitais possibilitara o maior engajamento dos estudantes durante os encontros síncronos, assim como assíncronos. E sempre mencionávamos como encontros virtuais, além de colaborar no enriquecimento dos momentos pedagógicos, para auxiliar na formação dos estudantes, tornando-os críticos, reflexivos e proativos. Neste momento, venho agradecer à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, a comissão organizadora, né, do 6º Congresso de Extensão da Universitária da Universidade Federal do ABC, e este é o meu contato. Agradeço a todos pela atenção. Meus sinceros agradecimentos. Muito obrigada, Fernanda, pela sua apresentação. Bom, vamos passar então para o próximo trabalho, que vai ser do Fernando de Moraes e do Wesley Souza, que é o Projeto Arandu. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Eu vou projetar aqui para vocês me veem? Não, estou só te ouvindo. Agora sim, agora estou te vendo. Então tá, eu vou apresentar aqui. Só um instantinho, deixa eu ver se... Vocês estão enxergando? Sim, apareceu aqui, perfeito. Ok. Bom, primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Vou apresentar para vocês o projeto Arandu e as adaptações para 2020, tá? Vou me apresentar primeiro, né? Meu nome é Fernando, eu sou discente aqui da Universidade Federal do ABC. Eu e o Wesley, né, que vamos apresentar o trabalho, nós somos os discentes aqui da Federal do ABC. E os responsáveis, né, pelo projeto são a professora Cláudia Celestino e o professor Leandro Baroni, tá? Eles são da Engenharia Aeroespacial aqui da Federal do ABC. Bom, primeiramente, eu vou dar uma visão geral do que é o Projeto Arandu antes de falar das adaptações para 2020, certo? Bom, o Projeto Arandu é um projeto de extensão aqui da universidade, né, que tem como objetivo a aproximação dos alunos do ensino médio com a Federal do ABC, ou seja, a nossa intenção é aproximar os alunos do ensino médio da universidade, divulgar a universidade para os alunos, né, e divulgar as engenharias, e principalmente a engenharia aeroespacial, né. E de que forma que a gente faz isso? Através de um projeto de construção de um CANSAT. O que é um CANSAT, para quem não sabe? CANSAT, CAN vem de lata e SAT de satélite. Seria um CANSAT é um mini satélite, tá? Que ele cabe dentro de uma latinha. Normalmente ele é utilizado para medições, né, de meteorologia, como umidade, altitude, entre outras coisas, tá? Então isso é um CANSAT. Então a gente ensina os alunos a fazer um CANSAT. Essa é a ideia do projeto, né? E nosso público-alvo são alunos do ensino médio, tá? Mas a gente aceita também alunos do 9º ano do fundamental. Bom, antes de
de eu continuar, deixa eu explicar um pouquinho como é que é o projeto, né? A gente pega os alunos, esse projeto já existe desde 2016, ele é um projeto presencial, né? Existe há 4 anos, os alunos são recrutados nas escolas, nós vamos nas escolas, apresentamos o projeto, os alunos mostram interesse, e eles vão na universidade, eles têm aula dentro da universidade, tá? Na forma presencial, e estudam lá algumas coisas que eu vou mostrar para vocês mais adiante. E esse ano, a gente teve o problema da pandemia, né, da Covid-19, então esse projeto é a nossa adaptação ao projeto a adaptação desse projeto para as mídias, para a gente conseguir fazer isso de forma remota, de forma online, tá? Então a gente tentou adaptar o nosso projeto que já existia, que já vem sendo executado desde 2016, para uma forma online, né, digamos assim. E de que forma que a gente fez isso? Bom, primeiramente, a gente qualificou a equipe, né, de que forma? A gente começou a fazer alguns cursos, né, cursos para melhorar a avaliação, para melhorar a didática, né, dos professores, porque quem leciona nesse projeto são os alunos, tá? Quem leciona no projeto são os alunos da universidade. E a gente fez cursos de qualificação e tanto para melhorar a parte didática, como para melhorar a parte de mídias, né? Fizemos alguns cursos de mídias para a gente conseguir se adaptar ao projeto, né? E como é que foi essa adaptação? Depois que a gente fez esses cursos, nós elaboramos videoaulas, tá? Para os alunos, elaboramos também material de apoio, tá? E utilizamos um ambiente virtual, que a gente também não conhecia, que a gente teve que se adaptar, que é o Discord, tá? A gente utilizou o Discord como nosso ambiente virtual para os momentos síncronos, né? Bom, fizemos também bastante movimentação nas redes sociais para divulgar o nosso projeto, tá? E aqui está escrito implementação de gamificação, não foi uma implementação da gamificação, porque a gente já utilizava a gamificação no nosso projeto nos outros anos. O que a gente fez foi uma adaptação da gamificação, porque tem muita gamificação que a gente não consegue adaptar, não consegue aplicar de forma online. Então, a gente teve que adaptar, né, a gamificação para a gente conseguir aplicar de forma online. E também fizemos cursos para melhorar a avaliação dos alunos, para ver se o projeto está sendo eficaz, né? Bom, e aqui é o nosso projeto, né? O projeto original, original não, o presencial, ele tem mais módulos, mas nós optamos por colocar somente esses 4 módulos aqui na parte virtual, tá? Porque a gente achou mais conveniente só esses 4 módulos. Os outros são um pouquinho mais complicados de você adaptar. Então, o primeiro módulo é o módulo de mecânica, né? Que a gente tem conceitos fundamentais de mecânica, a gente fala um pouquinho de astronáutica, um pouquinho de dinâmica celeste, de lançadores, de órbitas, controle de satélites. O segundo módulo foi o módulo de modelagem 3D, que a gente explica para os alunos alguns conceitos de desenho técnico, e a gente dá uma introdução ao FreeCAD. FreeCAD é um software, né, de CAD, né, que a gente teve que adaptar, porque na universidade a gente utilizava o SolidWorks, como eles não têm acesso, né, porque é um software pago, nós encontramos esse software aqui que é bastante interessante, ele é bem... ele cumpre o que ele promete, né, dá para fazer o nosso projeto com esse software. Depois a gente faz uma outra aula de FreeCAD aplicado ao Kansat, que aí eles fazem o desenho mesmo do software, do software não, da latinha, né, do Kansat no software, no FreeCAD. Depois tem um pouco de introdução à química e ciência dos materiais, que é para eles conhecerem um pouco dos materiais que são que você utiliza no espaço, né, que consegue sobreviver no espaço, digamos assim. Depois vem o terceiro módulo, que é o módulo de programação, que é uma introdução a gente faz uma introdução à lógica de programação, e depois a gente explica para eles programação em C, porque a gente usa o Arduino. O Arduino usa linguagem C, por isso que a gente optou por essa linguagem. E no quarto e último módulo é o módulo de eletrônica. A gente dá uma introdução à eletrônica básica, tá? Fala um pouquinho de sensores, principalmente os sensores utilizados no Kansat, que são sensores de umidade, de altitude, esse tipo de coisa. E comenta bastante sobre o microcontrolador que a gente usa no projeto, né? Que é o microcontrolador Arduino, que a gente utiliza no projeto, a gente fala bastante sobre isso também, tá? Aqui temos alguns resultados, né? Como é que é a dinâmica da nossa aula? Primeiro o aluno assiste a videoaula,
Depois da videoaula, ele faz um questionário sobre a videoaula. Depois ele tem acesso a um material complementar, que pode ser um vídeo, pode ser um material escrito. Ele vê esse vídeo ou lê esse texto, e ele faz um outro questionário sobre esse material complementar, tá? E depois a gente tem os momentos síncronos, que, como eu disse na plataforma Discord, a gente faz a revisão das atividades, a gente tira a dúvida dos alunos e a gente aplica a gamificação. Também, em alguns modos, a gente faz experimentos ou simulações, tá? A gente usa bastante o FET Colorado para fazer as simulações, e tem alguns experimentos que são feitos não são virtuais, são reais mesmo, que a gente mostra na hora lá. Muita interação no WhatsApp, tá? Eles têm acesso ao nosso WhatsApp, a gente tira bastante dúvidas deles com o WhatsApp. Aqui na parte da direita, você vê aqui uma da gamificação, que é o nosso show do milhão, que a gente faz uma brincadeira aí, que a gente faz algumas perguntas, e eles têm que acertar, né, as respostas. E aí toda a gamificação tem um vencedor, tá, gente? A ideia da gamificação é para eles competirem, e de uma forma lúdica, e para eles se divertirem também, e aprendendo, né? Nessa outra parte, na parte da esquerda, aqui tem uma foto enviada, que é um cálculo do input de um foguete que um aluno fez, né, num dos questionários. Nessa parte aqui, a gente tem o outro resultado. Na parte da direita, eles tinham a perspectiva, né, e tinham que mostrar as vistas, né, da perspectiva, que é a parte de desenho. Esse aqui um dos alunos mandou aqui para a gente, na parte da esquerda. Ele tirou a foto e mandou. Já na parte da direita, já é o próprio software, tá? O aluno fez lá o desenho que foi solicitado para ele fazer no software, e depois ele vai transformar esse objeto, essa figura num objeto 3D, mas ele tirou a foto, lá deu o print da tela e mandou para a gente, como resposta de um dos exercícios, tá? Aqui são as nossas referências, né? A gente usou a plataforma Discord, a maioria dos cursos que a gente fez foi na UFSCar, né, no POCA, e também alguns na Inovai. E aqui, como consideração final, a gente teve um resultado bastante positivo, os alunos muito engajados, muito interessados nas aulas, fazem os exercícios, assistem as videoaulas, participam das gamificações. Nós tivemos um aproveitamento aí acima de 70% do acerto nos questionários, tanto no questionário da aula, quanto no questionário do material complementar. E a gente achou bastante interessante o projeto, acho que está dando certo nessa parte virtual. A gente está estudando e utilizar esse projeto em escola de período integral, né, do ano que vem, porque período integral não tem como eles irem na universidade, né, para ter as aulas. Então a gente está pensando em fazer isso, e utilizar também de maneira remota ou de maneira híbrida, tá? E a gente conseguiu atingir pessoas de outros estados, o que não era possível no projeto presencial, né? Teve bastante gente de Minas, do Pará, né? O pessoal do Nordeste também participou bastante, e foi bem interessante, tá? Bom, e é isso, gente, eu agradeço aí a participação, muito obrigado, tá? E aqui a gente tem os contatos, né, da professora, que é a professora Celeste, e do site do nosso projeto. Tudo bem? Obrigado a todos. Obrigada, Fernando. Bom, vamos agora, antes de passar para a próxima apresentação, quero só relembrar, quem estiver assistindo como ouvinte, a Renata vai colocar aqui no chat o link para o formulário para preencher a lista de presença que vai valer a certificação de vocês. E agora vamos para a nossa próxima apresentação, com o Felipe Santos, sobre materiais didáticos e divulgação científica. Boa tarde, eu vou começar a compartilhar aqui a tela. Olá, boa tarde, eu vou apresentar junto com o Felipe, tá? Tá bom, Gabriela, boa tarde. Fernando, eu acho que você não encerrou sua apresentação. Vocês me escutam? Sim, Gabriele, estou escutando. Encerrou agora? Encerrou, agora está aparecendo a apresentação nova, obrigada. Desculpa, gente. Não, imagina, acontece. Então, boa tarde a todos, primeiramente, né? Parabéns pela apresentação de todos os trabalhos até aqui. O projeto que eu vim apresentar hoje, junto com meu parceiro Felipe, coordenado pela professora Adriana Pugliese, é sobre materiais didáticos e a divulgação científica como ferramentas facilitadoras no processo de ensino-aprendizagem, que acontece dentro da Universidade Federal do ABC. Inclusive, eu sou aluna de lá do Bacharelado de Ciência e Tecnologia.
É importante frisar que esse é um projeto que ele já está acontecendo desde o ano passado e que esse ano a gente teve que fazer algumas modificações por conta desse cenário pandêmico que nós estamos vivendo, né? Mas as justificativas desse projeto acontecer, a gente percebe uma demanda na elaboração de jogos no ensino de ciências naturais, que não acontece tanto, às vezes, principalmente na área da matemática. A gente percebe uma menor quantidade de projetos como estratégia lúdica, didática e de ensino para uma faixa etária maior, focado no ensino médio e na educação superior. A parte de confeccionar e utilizar modelo didático nas práticas pedagógicas tende a fomentar essas discussões e ajuda na compreensão de conceitos relativamente abstratos. E também os materiais didáticos podem ser utilizados em todos os níveis de ensino. Eles ilustram diferentes atividades pedagógicas e favorecem o processo de ensino-aprendizagem. Pode passar. Então, qual que é o objetivo geral do nosso projeto, né? Desde o começo sempre foi sistematizar um acervo de material didático, onde a gente possa fazer empréstimos de materiais, ter a criação desses materiais, de jogos, de um conteúdo didático mesmo para a sala de aula, produzir esses jogos e tornar a UFABC de referência para essas iniciativas, né? Tanto para a comunidade interna quanto para a comunidade externa também. Pode passar, Fih. Então, novamente retomando aí, né? A gente teve a questão do nosso cenário ocasionado pela pandemia. A gente teve que mudar um pouco o rumo do nosso projeto, que tinha definido desde o começo do ano. Então, a gente começou a dar ênfase na produção de materiais didáticos e não só na separação para catalogação e a questão do empréstimo, né? Então, a gente começou a produzir esses materiais para que alunos e professores possam usar nas suas casas durante as aulas online. Além disso, a gente está na construção de um site para a divulgação desse projeto, então ele também está em... E acho que cabe essa frase que estava no nosso projeto, que é adotar uma metodologia inovadora, reacende no docente um processo de criação e diversificação que aprimoram o seu olhar sobre o estudante, possibilita repensar a sua prática utilizando-se de criatividade, que seria um novo pensar, um novo agir e pensar, né? Pode passar, Fih. Então, quanto aos jogos que nós estamos desenvolvendo, um deles chama-se Tabuleiro das Equações. E esse sou eu quem estou encaminhando ele, né? Então, é um tabuleiro que ele vai trabalhar principalmente a questão das equações de polinomial de primeiro grau, onde o aluno ali ele vai resolver igualdades, ele vai resolver situações, problemas. Você pode estar aplicando ele dentro de uma sala de aula ou no contexto pandêmico, porque também é uma atividade que você pode estar realizando em casa, com a família ou com os amigos. Ele é indicado para o 7º ano do ensino fundamental e ele vai constar ali, assim, o tabuleiro vai constar com 4 casas principais. Então vai ter uma casa comum, onde o jogador não precisa realizar nenhuma ação. Vai ter uma casa em que vai dar o benefício para ele, então ele vai poder pular 2 casas, ele vai ganhar alguma pontuação diferenciada. Vai ter a casa em que vai trazer um desafio, que vai estar relacionado a alguma situação problema, e não só a resolução de uma igualdade, uma expressão matemática em si. E vai ter uma casa que ele vai ter que resolver ali uma equação, uma igualdade. E essa equação, os valores vão variar de acordo com o valor do dado. De acordo com o que ele tiver jogado. E o que eu gostei de focar nesse projeto é que a sugestão que a gente dá é que você considere também o que o aluno vai estar entregando na resolução do jogo dele. Porque assim você não conta só com a sorte, que é um fator que existe muito no tabuleiro. Pode estar passando. O segundo jogo que a gente está desenvolvendo no projeto também, a gente intitulou de Nitium Química, que é justamente, ele tem um propósito de colaborar com o ensino de Química nos primeiros anos do ensino fundamental, né? Então, principalmente no Fundamental 2, que tem os primeiros contatos com as ciências naturais, né? Então, Física, Química e Biologia. O intuito desse jogo é entender os conceitos de átomo, né, as primeiras propriedades físico-químicas da matéria,
bem no começo, com simulações, atividades investigativas, para auxiliar nesse ensino de ciências, no ensino fundamental 2. São os 2 jogos que a gente está desenvolvendo no projeto. Juntamente com os jogos, a gente também está desenvolvendo um site, como a Gabi comentou, que é justamente para facilitar a divulgação de materiais didáticos, sejam eles catalogados por nós, né, ou de terceiros, e organizar, listar, publicar e divulgar eventos que a gente mesmo pudesse organizar, né, desses materiais. E os próximos passos do projeto seria dar continuidade ao desenvolvimento do site, né, e divulgar o que a gente já tem, todos os materiais didáticos, todos os jogos e as ferramentas, né, finalizar esses materiais que estão em andamento e criar novos materiais para o site, né, porque além dos materiais que a gente já tem, que foram criados por terceiro, a gente também desenvolve como jogos. Bom, e é isso, esse nosso contato, o meu, da Gabi e o da Adriana, que é a coordenadora do projeto. Muito obrigado, Gabriele e Felipe. Então, né, já que essa apresentação encerrou, vamos passar para a próxima, que é com o Giovanni, sobre o ensino de ciências. Giovanni, eu acho que o seu microfone está mudo. Agora vocês me ouvem? Sim, agora sim. A tela está sendo projetada? Sim. Tá. Então, eu vou apresentar esse projeto que é intitulado Ensino de Ciências e Metacognição. Meu nome é Giovanni, eu sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências aqui da UFABC. Sou orientada pela professora Solange Locatelli, que também é a coordenadora e a idealizadora desse projeto de extensão, o Ensino de Ciências na Metacognição. A justificativa é que as demandas formativas para os professores de ciências e para os professores que ensinam ciências, elas estão constantemente em mudança. Então, se a gente fazer uma breve análise, por exemplo, lá no período entre guerras, por exemplo, era demandado que o ensino de ciências formasse cientistas, né, para a guerra científica. Já quando nós entramos, por exemplo, no nosso período ditatorial aqui no Brasil, né, lá para a década de 70, mais ou menos, o ensino de ciências já se debruçou em formar uma formação técnico-científica para o trabalho, né? Só a partir da Lei de Diretrizes Básicas de 96, que houve um novo olhar para o ensino de ciências, em formar um cidadão crítico, reflexivo, que pudesse utilizar os conhecimentos científicos de forma concatenada com o seu cotidiano. Nesse sentido, a gente também pode falar que só a partir de 1996, né, da nossa LDB de 96, que foi obrigatório, então, o ensino de ciências no que a gente chamou de anos iniciais do ensino fundamental, que antigamente a gente chamava de Fundi 1, Fundamental 1, né, que é o 1º ao 5º ano. Então, só a partir desse momento que houve uma obrigatoriedade das faculdades de pedagogia, que são quem formam essas profissionais, né, e profissionais para esse nível de ensino, de colocar isso na grade curricular. Então, é ainda muito recente as ciências nos cursos de pedagogia, né? E uma forma de promover o ensino de ciências que desenvolva essas habilidades esperadas, né? Como a BNCC, ou a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento bem recente, né? Esse cidadão crítico reflexivo, são as estratégias metacognitivas, que por exemplo, estratégias que o aluno consiga regular o seu próprio aprendizado, consiga regular o que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele sabe onde ele precisa chegar, que são habilidades esperadas, então, desse cidadão alfabetizado cientificamente, que é uma das metas também para a formação desses alunos.
Então, os objetivos desse curso de extensão era apresentar, refletir e proporcionar vivências de metodologias ativas por meio de estratégias metacognitivas na formação continuada de professores. Então, era um curso de formação continuada para professores em serviço na educação básica. Então, quais as metodologias que eu utilizei para apresentar os resultados que eu estou discutindo aqui com vocês? Então, registro audiovisual de algumas atividades e a utilização de formulários online, como o Google Forms, que alguns colegas também já utilizaram em suas pesquisas apresentadas aqui hoje. Né? Então, isso é só um recorte que eu estou trazendo do curso como um todo, mas os dados que eu apresento aqui eu coletei dessa forma. O desenvolvimento do curso, então, foi 7 encontros semanais de 3 horas cada um, e participaram 22 professores de educação infantil ao ensino médio. Destaco aqui que o nosso grupo de pesquisa, que eu coloquei o logo lá no primeiro slide, Pesquisa e Ensino de Ciências e Metacognição, desenvolve essas iniciativas desde o ano de 2018, né? E essa iniciativa que eu estou apresentando os dados aqui é de 2019, porque no ano de 2020 a gente decidiu não oferecer por questões mesmo do confinamento, né? Vocês vão ver aqui que, em algumas imagens que eu vou apresentar, que essa interação é necessária e não faria sentido uma modalidade online desse curso. A captação dos professores para participação é por meio da divulgação das redes sociais, bem como por e-mail, né? A gente tem o e-mail de vários professores, coordenadores, gestores da educação básica que a gente dispara e eles divulgam junto às unidades de ensino que eles atuam. Então, aqui eu trouxe um recorte aqui para a gente ver. Então, como que se dava esse curso? Esse curso, como eu falei, eram 7 encontros. Os 3 primeiros encontros, eles eram bastante focados em esses professores revisitarem alguns conceitos que eles viram na sua graduação, ou então terem contato pela primeira vez, sejam conteúdos conceituais das ciências naturais, né, da química principalmente, que é a nossa área, né, a minha área, da área da professora Solange, assim como estratégias de ensino, então, metodologias ativas. Então, a gente apresentou o Kahoot, a gente ensinou a utilizar o Google Forms, né, que alguns professores tinham dificuldades de elaborar, recolher os dados com esse tipo de ferramenta. A gente, e principalmente o ensino por investigação, que foi uma estratégia que a gente usou nesses 3 primeiros encontros, então, a revisitação teórica desses conceitos. Nos 3 últimos, né, tirando os 3 últimos, então o quarto, quinto e o sexto, a gente focou nesses professores, então, planejarem uma aula investigativa que eles iriam receber um grupo de alunos na Universidade Federal da ABC para aplicarem essa aula que eles planejaram a partir desses conceitos revisitados. Então, aqui eu selecionei algumas fotos do grupo de educação infantil que a gente recebeu. Então, a gente recebeu um grupo de educação infantil que participaram da atividade investigativa, que vocês podem ver aqui na foto aqui no laboratório didático, mas também foi uma forma de integrar essas crianças já ao ambiente universitário, no sentido deles se sentirem parte da universidade pública, deles terem ciência que tem uma universidade pública no município que eles residem, porque muitos não sabem que a UFABC é uma universidade pública e acessível para os residentes ali de Santo André. Muitos residentes de Santo André nem sabem da existência da universidade. Então, a partir dessa vivência da atividade investigativa, o último encontro do curso, ele é feito para que esses professores reflitam e analisem, né, é feito com registro audiovisual, esse último encontro, né, as crianças têm o termo de consentimento livre esclarecido, termo de cessão de uso imagem, então, por isso que estamos usando essas imagens aqui, tá? E os resultados que a gente obteve dessa iniciativa, né, da iniciativa de 2018, é que o contato com as estratégias de ensino por investigação e estratégia por metacognitivas, elas são muito importantes para esses professores. Esses professores relatam para a gente, por meio das devolutivas no Google Forms, que é o primeiro contato, que eles não tinham tido, que eles acharam interessante, vão buscar aplicar nas suas aulas de educação básica, né? Então, acho que isso é um fator muito importante. Além disso, o contato, como tem aqueles 3 primeiros contos de revisitação teórica, muitos professores se interessam em voltar para o mundo universitário, para pós-graduação. Então, nesse encontro de 2019, por exemplo, a gente tem uma aluna que se integrou ao nosso grupo de pesquisa e está agora
planejando prestar a prova para o mestrado. Uma outra aluna, a gente teve notícias de que passou na prova de mestrado da Faculdade de Educação da USP, né? Então, isso é bastante legal, bastante importante, né? Esses professores buscam a formação continuada depois desse contato inicial. E o fortalecimento do ensino, pesquisa e extensão, né? Esse tripé universitário, porque os professores têm contato com a pesquisa através da atividade extensionista, eles podem revisitar alguns conceitos, então, isso para a gente se mostra bastante nevrálgico. As considerações finais, então, é que essas iniciativas extensionistas de formação continuada são muito relevantes, são importantes para a comunidade externa da UFABC, pois firmam esse vínculo do professor da educação básica e os professores universitários, e agradecemos, então, a PROEC da UFABC pelo financiamento da extensão. As referências e o meu contato e o contato da professora Solange Locatelli. Obrigada. Obrigada, Giovanni. Bom, vamos agora para a nossa próxima apresentação. Eu chamo agora a Júlia e a Jade. Elas vão falar do projeto Territórios Populares Insurgentes. Olá. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Muito obrigada pelo compartilhamento dos trabalhos até então apresentados. Eu, junto com a Jade, então, vou apresentar o projeto. Aliás, Jade, se você puder compartilhar a tela. Oi, gente, já foi? Vocês estão vendo? Agora está indo. Está aparecendo aqui. Ótimo. Então, eu, junto com a Jade, vou apresentar o projeto Territórios Populares Insurgentes, Universidade e Comunidade juntas no planejamento territorial. Esse projeto é coordenado pela professora Patrícia Cesário e o professor Francisco Comaru, os dois da UFABC e atrelados ao curso de Engenharia Ambiental e Urbana. E também está atrelado ao Laboratório de Justiça Territorial, que é o LabJuta. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente entender o porquê veio do projeto, né? E ele surge enquanto uma demanda da Central de Movimentos Populares, a CMP, de engajar os jovens na luta, possibilitando a permanência dessa luta no tempo, né? Então, a CMP, ela parte de uma percepção do envelhecimento dessas lideranças e o afastamento dos jovens dessa luta. E para que essa luta ela não fique datada, né, e com chance de desaparecer no tempo, as lideranças da CMP, junto com a universidade, concordam em elaborar esse projeto, e a universidade, ela trabalha no sentido de instrumentalizar, prática e teoricamente, esses jovens, né. Além disso, surge a partir de uma ideia de planejamento que é baseado na experiência dos moradores dos territórios insurgentes. Aqui, a ideia é de superar um modo de se planejar o território que é descolado da realidade, que não leva em consideração tanto as especificidades quanto as potencialidades do território. Ou seja, e aí a gente já chega nesse terceiro ponto, né? Não de ler o território a partir das possibilidades de formação espontânea, que são essas especificidades e essas potencialidades, né? A gente entende que isso, volta lá rapidinho, Jade. A gente entende que isso, somado com políticas públicas que sejam adequadas, que sejam inclusivas, pode acabar convertendo esses lugares em um ambiente com uma qualidade de vida maior, que leva em consideração, aliás, que leva a uma vida urbana que seja digna e inclusiva. Pode passar. Aí o projeto ele tem um objetivo que é geralzão, né, que é a formação dos jovens do centro, da periferia da Zona Sul, em planejamento territorial popular. E embaixo desse grande guarda-chuva, a gente pode apontar 3 objetivos específicos, né. O primeiro deles, então, seria ampliar repertórios teóricos e práticos dos jovens moradores no conhecimento de seus territórios e formação para propostas de intervenção territorial. Então, a ideia aqui seria que a gente conseguisse formar os jovens no sentido de conhecer esse território e que, conhecendo, poder intervir nele, né? Depois, o de possibilitar compartilhamento de experiências e intercâmbio de saberes. E, por último,
estabelecer e fortalecer redes entre os diferentes sujeitos territoriais mapeados e ampliar o conhecimento dos territórios populares por todos os envolvidos. E aqui isso é importante que os sujeitos territoriais mapeados, eles não são só os jovens que vivem no sul ou os jovens que vivem no centro, mas são eles e a própria universidade, né, os pesquisadores e pesquisadoras da universidade, porque aqui a universidade ela não vai se colocar como uma mera mediadora, mas sim como um agente ativo de todo o processo. Isso tem uma relação muito clara com a nossa metodologia e referências conceituais, como o Paulo Freire, que é o que a gente vai ver mais para frente, né? Bom, a nossa metodologia é basicamente pautada na ideia de metodologia participativa, né? E nessa ideia, o jovem é protagonista de todo o processo e os conhecimentos do jovem são simplesmente essenciais para todo o processo de formação. E a metodologia, ela está completamente alicerçada nos conceitos de educação popular, de planejamento insurgente, de metodologia da pesquisação e de pesquisa participante baseada nas comunidades. Oi, gente, boa tarde. O nosso público-alvo, ou a quem a nossa proposta desse projeto de extensão foi direcionada, foram adolescentes e jovens adultos, moradores de ocupações urbanas localizadas no centro de São Paulo e em bairros de ocupação popular da periferia da zona sul da capital. A princípio, os resultados esperados eram oficina de cartografia social e de comunicação e o desenvolvimento de um plano de ação e intervenção para cada território, além do intercâmbio entre as realidades dos territórios do centro e da sul. Por conta da pandemia, a gente teve que readaptar o projeto para o formato remoto, o que deu origem a um grupo de estudos em educação popular e planejamento entre a equipe do UFABC, que ajudou muito nesse desafio, né, de adaptação para o formato remoto. Em paralelo, a gente construiu encontros quinzenais de apresentação dos agentes envolvidos. Então, a UFABC, a Central de Movimentos Populares, os jovens dos territórios da Zona Sul e ocupações do centro. Nesses encontros, né, a partir da leitura e da vivência de cada participante, foram identificados alguns desafios e algumas potencialidades de cada território. A partir dessa etapa, os jovens foram convidados a desenvolver projetos de intervenção considerando as realidades dos territórios e as avaliações que eles fizeram dessas realidades. Então, surgiram, por exemplo, propostas de geração de renda para mulheres negras, de conscientização ambiental e da formação de grupos de discussão sobre temas que afetam as comunidades. Essas propostas levaram à formação de 2 grupos de trabalho, onde a gente busca estabelecer um diálogo mais focado em cada tipo de projeto. Um sobre geração de renda e um outro mais voltado para a comunicação política. É nessa etapa que a gente está atualmente, tentando acompanhar a escrita e o desenvolvimento desses projetos com os jovens. Eu acredito que a gente tem 3 pontos principais para avaliar nessas considerações, e o primeiro deles foi o desafio que o contexto de isolamento social impôs, e todas as outras consequências da pandemia, né, impuseram para o desenvolvimento do projeto. Então, coisas que seriam muito mão na massa, tipo oficinas, a oficina de planejamento, de cartografia, tiveram que ser adiadas e transformadas. Mas como faz parte, inclusive, da metodologia do projeto considerar e se adaptar às necessidades e realidades dos participantes, então, mesmo apesar dessas dificuldades, a gente tem conseguido levar adiante e desenvolver os planos de ação e intervenção territorial com eles. A proposta para esse fim de ano é aprofundar, escrever esses planos, e a gente pretende dar continuidade para eles no ano que vem, com a continuidade do projeto pelo UFABC. Aqui as nossas referências e o contato do LabJuta, da Júlia e o meu. A gente agradece a oportunidade de estar aqui apresentando esse projeto e de compartilhar com os nossos colegas. Obrigada.
Obrigada, Júlia. Obrigada, Jade. Bom, vamos passar então para a nossa próxima apresentação, agora com a Glória apresentando o Neurocast. Gente, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Boa tarde, estamos ouvindo sim. E está aparecendo a apresentação também, pode começar. Perfeito. Tá bom, então, gente, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer ao pessoal da PROEC, a equipe organizadora. Como sempre, a conexão é incrível. E também aos trabalhos que foram apresentados antes, ainda mais nessa temática de educação, que é uma área que está sendo... a gente já sabe todo o contexto, mas é sempre muito bom a gente ter projetos tão diferentes e engajados em mudar a situação que a gente tem. Eu vou apresentar o Neurocast. O Neurocast é um projeto já... velho de casa, nós estamos mais ou menos no nosso 4º ano de apresentação. Hoje eu vou falar um pouquinho mais não sobre o projeto em si, mas as nossas ações no meio da quarentena, o que a gente mudou e como o Neurocast se posicionou durante a pandemia do Covid. Nós somos 5 bolsistas, nós temos o professor Guilherme Brockington, que é o coordenador, a professora Carla Rodrigues é a nossa co-coordenadora também, e a nossa área aqui é da educação. Então, o Neurocast, ele surge há 4 anos, mais ou menos, diante da necessidade de divulgação do curso de Neurociências da UFABC. Ele era um curso pioneiro no Brasil, só existe ele em graduação em neurociência, então as pesquisas desenvolvidas na área, que são de extrema relevância para a comunidade externa, foi utilizado pelo Neurocast para a gente fazer a divulgação, e nós escolhemos o formato de podcast, por ser uma ferramenta alternativa na educação, muito bem aceita por alunos e professores, e que também tem crescido como também uma opção de lazer para a população no geral. Dentro desse conteúdo que nossos objetivos que já eram divulgação científica por uma ferramenta que ela é online como um todo, a gente fez uma adaptação, não foi difícil a adaptação para o nosso contexto de isolamento social. Os nossos objetivos permanecem os mesmos, mas as atividades foram reavaliadas logo em março, assim que foi decretada a pandemia pela OMS, e a gente priorizou nesse ano de 2020 a divulgação e produção de conteúdos que fossem de interesse para a população no geral durante o isolamento social, usando, é claro, o já conhecido renome dos especialistas que fazem parte e apoiam o nosso projeto. E a gente, então, seguiu em 3 frentes. Nós usamos as pílulas de sanidade, que foram postagens diárias a partir do dia 31/3, pelas nossas redes sociais. A gente utiliza, sobretudo, o Instagram e o Facebook. Foi uma série de 15 posts retirados de veículos oficiais como a OMS e a Associação Americana de Psicologia, com algumas diretrizes que eles mesmos passaram para esse enfrentamento da pandemia, no isolamento social. Então, conteúdos de saúde mental, conteúdos de saúde física, inclusive de profissionais de saúde, crianças, idosos, e nós adaptamos para um formato de post rápido, e então em formato de pílulas, para que fossem consumidos de forma imediata, e ele teve uma boa aceitação, no geral, pelo público. É claro que ao longo das postagens a gente teve uma queda natural, mas todos ficaram acima de 200 contas individuais vendo essas postagens, o que é um número bastante interessante para um projeto de extensão de uma universidade. Nós também tivemos meditações guiadas pela plataforma Zoom diariamente desde março. Quem conduz de forma laica essas meditações é o nosso próprio coordenador, Guilherme Brockington, que já tem experiência nesse tipo de condução. E nós temos também as lives informativas, que foram, na verdade, as grandes mudanças no nosso projeto. A gente aproveitou aqui no começo do ano, todo mundo já assistiu alguma live aí no começo dessa pandemia, e a gente aproveitou que esse foi um formato que muita gente gostou, muita gente se interessou por ele, e a gente aproveitou para levar o podcast para as lives. As conversas que seriam feitas para um episódio de podcast, a gente fez de forma ao vivo, com uma das nossas membras, fazendo a mediação e trazendo sempre especialistas de diversos assuntos. Por exemplo, saúde mental dos profissionais de saúde, também memória, desenvolvimento infantil, educação inclusiva. E a gente trouxe para, depois, essas lives,
a gente trouxe para um podcast, que é o formato que nós do Neurocast já estamos muito acostumados a usar. Então, a gente pegou as lives e fez o Quarentena Sem Neura, uma série de podcasts. Hoje a gente está no 9, mais ou menos, que aproveitando, então, os episódios que já estavam no YouTube, que já foram divulgados, que tiveram uma média de 260 visualizações cada um, e trouxemos para as nossas plataformas de streaming. Fazendo isso, a gente percebeu uma movimentação dos episódios antigos. Nós já tínhamos 15 episódios lançados em formato tradicional, também de vários, com temáticas, eu acho que mais abrangentes. Então, falando também sobre drogas, filosofia da mente, neurosexismo, linguagem. E a gente percebeu que o Quarentena Sem Neura, então, quem chegava nas plataformas de streaming para ver o conteúdo relacionado à pandemia, acabavam ficando também para consumir esses conteúdos de neurociência, mais amplos e que é mais abrangentes. Então, agora no final do ano, nós estamos mudando a temática das nossas lives para não abranger somente questões relacionadas ao Covid e à pandemia, e sim outros assuntos que também são de interesses mais atemporais. A educação inclusiva foi o primeiro deles. Ele foi, inclusive, traduzido em Libras para a comunidade também toda poder assistir as nossas lives. E foi um projeto, uma mudança que tem sido muito bem aceita, e os resultados estão aí com alguns números do Spotify, que é a predileção dos nossos ouvintes. A gente tem mais de 3 mil seguidores, que são pessoas, contas únicas, que escolhem receber ativamente as nossas atualizações, então eles sempre chegam primeiro. A gente tem 5 mil ouvintes únicos, então pelo menos uma pessoa que entrou na nossa conta e clicou num podcast nosso. É um número bastante grande, a gente não conseguiria fazer isso num projeto possivelmente físico e totalmente presencial. A gente tem mais de 18 mil plays, então pessoas que clicaram pode ser mais de uma pessoa que clicou num episódio para ouvir, e desses 18 mil, 12 mil pessoas ouviram pelo menos 30 segundos de um episódio. Essa taxa de conversão a gente já vai analisar, e tem outros números também que ainda estão em análise, mas a gente já pode ver que essas ações do ano de 2020 foram benéficas para o nosso projeto, e a gente conseguiu atingir muita gente. Nessa primeira imagem de cima tem os seguidores, vocês podem ver que no finalzinho o crescimento está sendo mais acentuado. O número de ouvintes também, vocês podem ver que no final a gente consegue trazer mais gente para o podcast, então, assim, divulgar mais ciência para mais gente. E o interessante é que nós temos um público bastante homogêneo, nós temos quase 50% homens, quase 50% mulheres. Talvez as idades é um ponto de atenção para a gente, pois o nosso inicialmente público inicial eram para jovens do ensino médio da região do Grande ABC, mas a gente percebeu nessa partezinha aqui de idade que a maior parte das pessoas que consomem o nosso podcast tem entre 25 e 32 anos. Então, essas são talvez um ponto de atenção para melhoria. Nós somos ouvidos no Brasil, mas também fora dele. Essas algumas são nossas referências bibliográficas. E como considerações finais, a gente tem alguns pontos muito interessantes de que o Neurocast, por excelência e por definição, é um projeto que é online. É claro que parte das nossas ações eram presenciais e as adaptações vão continuar aqui, mas dificilmente um projeto que só foi adaptado e não na sua essência já era online, conseguiria fazer tanta coisa tão rápida quanto nós fizemos. Menos de 20 dias depois da declaração de pandemia, a gente já tinha conteúdos voltados diretamente para saúde mental e para combate ao Covid, por exemplo. O formato digital ele é gratuito, ele é acessível, então pessoas de todos os campos conseguem ouvir o que a gente está fazendo em neurociência aqui em São Bernardo do Campo. O formato é dinâmico, ele é bem aceito, os números falam isso, e a gente teve um crescimento em todas as plataformas, em todos os públicos. E a gente também aproveitou para a produção de novos conteúdos, então a gente tem uma série de sonhos também, a gente também tem 2 séries de novos de podcasts, como o Neuropop e também o Era Uma Vez, que é voltado ao público infantil. E o nosso conteúdo ele é extremamente especializado, mas ele é acessível e ele é extremamente de qualidade.
E eu acho que, por fim, eu acho que um dos mais importantes é que esse formato online permitiu a integração de outras instituições de ensino superior. A gente gravando o Neurocast, como a gente gravava antes da pandemia, acabavam ficando sempre muito na UFABC, com professores da UFABC, e nesse novo formato a gente conseguiu levar até para fora. A gente tem episódio de São Caetano, da Unifesp, e isso é muito bom para fortalecer o ensino, a divulgação científica e a pesquisa no Brasil. Essas são algumas das nossas redes sociais, vocês podem encontrar a gente. Nós temos o Instagram, Facebook, e nós temos nosso canal de YouTube. Semana que vem tem live, e eu queria convidar todo mundo e agradecer mais uma vez o pessoal do Conexão. Obrigada. Obrigada, Glória. Vamos então passar para a nossa última apresentação de hoje. Eu chamo aqui o Gustavo para apresentar a relação entre a Base Nacional Comum e a Olimpíada Brasileira de Matemática. Oi, boa tarde, Carolina. Boa tarde. Deixa eu só apresentar aqui. Acredito que vocês estão vendo agora, né? Agora sim. Isso, deixa eu só... Show. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo, eu faço projeto com o César, nós somos discentes de Engenharia Elétrica e fazemos o trabalho com a coordenação da professora doutora Ana Luísa. O projeto é a relação entre a Base Nacional Comum Curricular e a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, aplicabilidade e importância, sendo classificada pela área temática de educação, e a nossa instituição de origem é a UFSM, Campus Cachoeira do Sul. Então, aqui. A matemática é uma das disciplinas que possui um dos maiores índices de reprovação no ensino básico, sendo seu ensino norteado pela Base Nacional Comum Curricular, pois é ela quem define os conhecimentos, competências e habilidades que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da sua jornada acadêmica. Apesar de possuir altos índices de reprovação, a matemática dispõe de vários incentivos aos alunos, e seu maior exemplo é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, que é uma avaliação que estimula o estudo, premiando jovens, professores e escolas por um bom desempenho, sendo também um importante indicador da qualidade do ensino público brasileiro. Assim, o objetivo deste trabalho é visualizar os conteúdos programáticos que mais incidem na OBMEP e verificar se os mesmos estão de acordo com a BNCC, para assim suprir possíveis defasagens quanto à preparação dos discentes para avaliação. Então, a comparação entre a BNCC e a OBMEP faz parte de um projeto que visa aprimorar o aprendizado dos discentes nas áreas de ciências exatas. O estudo desta correlação foi estruturado por meio de 3 etapas. Na primeira etapa, foi realizada uma análise da BNCC para estruturar os conteúdos programáticos de cada ano do ensino básico. A segunda etapa consistiu em realizar uma análise das provas anteriores da OBMEP e visualizar os conteúdos mais incidentes nos últimos anos. Já a terceira etapa busca a comparação entre os conteúdos que deveriam ser abordados em sala de aula através da BNCC e o que é exigido nas provas da OBMEP. Assim, o projeto de extensão Apoio Pedagógico e Aulas Extracurriculares, Ciências Exatas para Discentes do Ensino Fundamental e Médio, poderá se utilizar destes resultados para a elaboração de aulas mais assertivas. Então, o levantamento da BNCC foi dividido em anos, desde o 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, sendo a matemática desmembrada em 5 grandes áreas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Já o OBMEP é dividido em 3 níveis. O nível 1 é para alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental. O nível 2 para alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental e o nível 3 para todo o ensino médio. Então, para o levantamento das questões da OBMEP, foram analisadas 5 provas de cada um dos 3 níveis, dos anos de 2015 a 2019, totalizando, assim, 100 questões por nível, sendo que as questões foram classificadas por áreas da matemática, podendo uma questão abranger mais de uma área.
Então, aqui nós temos os gráficos dos conteúdos mais incidentes da OBMEP. No gráfico do nível 1, destacam-se com maior incidência o raciocínio lógico, a geometria, a proporção e as equações de primeiro grau, além da multiplicação. O raciocínio lógico exige do aluno uma leitura e interpretação eficiente para a resolução da questão. Já no gráfico do nível 2, destacamos novamente o raciocínio lógico, a visão espacial, a geometria, a proporção e a sequência numérica. Um conceito introduzido neste nível é o de visão espacial, onde visualizar tridimensionalmente o objeto facilita a resolução da questão. Além disso, é notório que as avaliações do nível 2 apresentam maior complexidade, proporcional ao avanço escolar. Já no gráfico do nível 3, nota-se que é o nível que abrange a maior diversidade de assuntos da matemática, devido ao fato de englobar todo o ensino médio. Assim, há uma grande distribuição dos conteúdos abordados pelas provas, destacando-se novamente o raciocínio lógico, sistemas de equações lineares, visão espacial, área e perímetro e probabilidade. Já a BNCC é o manual que regulamenta os conteúdos de aprendizagem essenciais a serem trabalhados em escolas brasileiras públicas e privadas. Esse documento abrange os períodos infantil, fundamental e médio dos estudantes, garantindo o direito à aprendizagem e desenvolvimento pleno de todos os alunos. Então, neste momento, há a constatação de uma coesão entre o exigido pela OBMEP e o programado pela BNCC, embora tenhamos conhecimento que muitas vezes, principalmente em escolas públicas, existe uma dificuldade em seguir o cronograma da BNCC, por diversos fatores, como estruturas depreciadas, a falta de material básico, má remuneração dos professores e muitas vezes condições sociais que dificultam o aprendizado do estudante. Desta forma, o projeto de extensão busca construir aulas específicas e dinâmicas que venham a facilitar o aprendizado dos estudantes para que os mesmos obtenham melhor desempenho na OBMEP, incentivando seu desenvolvimento, tanto acadêmico como social. Levando-se, então, em conta o momento que vivemos atualmente, com o ensino remoto excludente, a evasão escolar tende a crescer ao longo dos próximos anos. Assim, o presente levantamento é parte fundamental do projeto de extensão, pois a confecção de aulas mais assertivas e, posteriormente, sua implementação em sala de aula após o período de pandemia, buscam fomentar o ensino da matemática, visto que os incentivos à continuidade dos estudantes na escola serão essenciais em um futuro próximo. Então, essas são as referências que nós utilizamos durante a apresentação, e a título de contextualização, o projeto de extensão Apoio Pedagógico e Aulas Extracurriculares, Ciências Exatas para Discentes do Ensino Fundamental e Médio, teve início no ano de 2020, antes do fechamento das escolas, onde se pretendia aplicar as oficinas durante o ano letivo de 2020. Porém, com as restrições impostas pela pandemia, não foi possível assim fazer. Portanto, a parte prática do projeto será realizada assim que as aulas presenciais retornarem, com a Escola Estadual de Ensino Fundamental Rio Jacuí sendo parceira do projeto. Nós gostaríamos de agradecer, então, à Universidade Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira do Sul, a nossa coordenadora Ana Luísa, ao Observatório dos Direitos Humanos da UFSM, à Pró-Reitoria de Extensão pelo apoio ao projeto e à UFBC, pela oportunidade de apresentação do projeto no presente evento. Aqui estão os nossos contatos e eu agradeço a atenção de todos. Obrigada, Gustavo. Bom, quero agradecer não só ao Gustavo por essa última apresentação, mas a todos e todas que participaram. Sem dúvida, esse ano foi um desafio para todo mundo, mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante ver vocês contando sobre a execução dos projetos. Algumas coisas foram adaptadas, outras ficaram em pausa, né, porque é um momento que ninguém estava esperando, e aqui a gente pode ver que houve muito empenho de todo mundo em atingir, pelo menos, parte dos resultados propostos. A gente vê realmente a importância da extensão dentro das universidades. Então, parabéns a todos e todas. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Então, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa a acrescentar,
E a gente vai colocar de novo aqui o link do formulário, né? Caso alguém seja ouvinte e tenha interesse em certificação, a gente colocou aqui agora o link. E aí agora, se alguém tiver interesse, pode fazer perguntas. Alô? Oi? Oi, Giovanni, estamos te ouvindo. Ah, eu tô com um problema com o microfone, eu tava falando sozinho aqui e nem tava vendo. Enfim, primeiro parabenizar, né, todas as apresentações. Eu tenho na verdade, é uma curiosidade para a professora Tatiana, que apresentou sobre o uso das tecnologias de aprendizagem no ensino de química, né? Como você falou sobre um tema, quer dizer, antes lá, quando foi divulgado, né, as nossas salas, eu dei uma olhadinha nos trabalhos e etc. Como era um tema que me interessava, o que você apresentou, eu acabei indo pesquisar, né, as suas publicações e etc. E eu vi que você não trabalhou na educação básica, também não tem nenhuma publicação na área da educação. Eu queria saber qual foi a sua motivação aí para ir para esses projetos extensionistas na área da educação básica. Boa tarde, ô Giovanni. É Tatiana ou Fernanda Tati que você gostaria de... É você mesmo, Fernanda, perdão, é que eu estava com Tatiana na cabeça, Todo mundo perdão. confunde, não se preocupe, é normal. Não, realmente, a minha motivação é porque a universidade, ela é construída em 3 pilares, né? Sem eles, não existe a universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, a minha parte acadêmica toda foi voltada para a parte de pesquisa. Então, a partir do momento que eu me tornei, né, efetiva na Universidade Federal de Ouro Preto, eu senti essa necessidade de desenvolver projetos na área extensionista. E sempre, qual a minha área de formação, né? No caso, a graduação foi em Química e o resto foi na área de Engenharia Química. E diante da necessidade e da carência, né? A pandemia, ela possibilitou, infelizmente, ela gerou muita carência por parte dos alunos devido ao distanciamento social. E esse projeto, a princípio, era para ser realizado presencialmente, iríamos nas escolas. Aí houve 2 opções, ou interrompesse o projeto ou realizasse de forma remota. Diante desse contexto, dessa carência, tanto, né, em termos, essa carência devido ao distanciamento e a questão principalmente na rede pública de ensino, né, que todos nós sabemos em termos de como que é dado o conteúdo, como que é realizado, eu vi que era uma oportunidade de poder suprir essa carência e de uma forma acolhedora, acolher esses alunos, não somente através da abordagem, falar sobre química, importância, contextualizar isso e tudo, mas também de uma forma carinhosa, tentar abraçá-los e mostrá-los que eles são importantes, que apesar de estarmos num momento tão difícil e tão complicado, isso que não é para eles se sentirem-se desmotivados, né? Essa é uma oportunidade deles criarem forças, e o projeto é também uma base disso. Não é só a parte de estudo voltado àquilo, é voltado para a comunidade, mas também foi uma forma de autoestima do aluno também. O que me motivou, é porque eu sou dessa cidade, eu sou de Monlevade, e eu fiquei 16 anos fora, né? E ao retornar, é uma forma de eu contribuir também para a minha cidade. Das escolas onde eu estudei, que todas foram escolas públicas, e eu procuro realizar projetos extensionistas nas escolas
A princípio, né, depois posso abranger mais, nas escolas onde eu estudei. A minha principal motivação é essa. A contribuição que a universidade tem por dever, né, retornar tudo aquilo que, através de recursos públicos, a universidade recebe, tem que retornar para a comunidade como um todo. Sem dúvida. Não, mas era só essa curiosidade mesmo, Mariana. Fico muito feliz quando vocês, colegas da Hard Science, se agregam com a gente do ensino e pode aí colaborar com a galera da educação básica. Essa interação acho que é sempre muito importante. E a questão das tecnologias digitais é uma forma de motivar os alunos, né? Como, por exemplo, a gente criou vários podcasts, assuntos curiosos, que muitas vezes a gente nos perguntamos o porquê que isso acontece, mas não sabemos explicar. Aí a gente foi abordando dentro do contexto científico isso de maneira bem leve. Os nuggets foram vídeos de curta-metragem que a gente abordava contextualizar também, dentro de cada área, dentro da química forense. A química de Sherlock Holmes é uma alusão à química forense, onde a gente procurou utilizar a lógica dedutiva e o método científico para poder explicar os fenômenos. Então, sempre a gente procurava atentar o lúdico e procurar contextualizar dentro do conteúdo abordado. Porque é muito difícil, gente, foi muito difícil mesmo acolher esses alunos, que eles estavam muito distantes, e, tipo assim, a dificuldade no acolhimento, a princípio, foi o principal obstáculo que eu encontrei. Aí depois foram minimizando as barreiras, né? É isso. Obrigada. Pergunta, Giovanni. Abraços. Carolina, posso fazer uma pergunta também? Claro. Na verdade, não está direcionada a nenhum participante, mas a todos os trabalhos que apresentaram resultados e experiências realizadas no ano de 2020. Porque, em relação à cidade de Araraquara, onde o meu projeto de educação financeira vem sendo realizado, nós tivemos, assim, dificuldades enormes em manter o projeto no ano 2020. Nós realizamos as atividades somente com o grupo e fizemos os vídeos, tentamos fazer divulgação por meio de redes sociais, mas a Secretaria Municipal de Educação fez um levantamento e nós não tínhamos acesso a 70% dos estudantes na educação básica. Então, eles não têm acesso à internet, os 30% que tinham têm acesso somente limitado, então o projeto ele não chegou a atingir os estudantes da educação de jovens e adultos. Então, eu queria saber qual foi a estratégia e qual era a realidade do município onde as atividades extensionistas no ano 2020 aconteceram na área de educação. Posso responder? Pode sim, por favor. É muito legal, porque a gente, aqui foi em São Paulo, né, a ideia é que a gente tivesse uma articulação entre a Universidade Federal do ABC, que fica na cidade de Santo André, o laboratório, né, nosso fica na cidade de Santo André, e o centro de São Paulo, com as ocupações do centro de São Paulo, mais especificamente, e o terceiro território seria a zona sul de São Paulo, né, e foi também muito complicado para a gente a continuidade do projeto, tal como a gente tinha pensado, justamente porque a gente trabalhava está trabalhando, na verdade, com estudantes de baixa renda, né, então, não estudantes, jovens, né, de baixa renda. E então a questão da conectividade sempre foi um grande problema, de encontrar tempo, porque, né, a gente sabe que reunião online cansa muito, né, muito mais do que uma reunião presencial.
E então imagina, né? Eles trabalhavam durante o dia, durante a tarde, aí à noite seriam nossas reuniões, eles já estavam bem cansados para ficar 2 horas em reunião. Isso foi uma questão, foi um desafio, né, do nosso projeto, mas a gente tem conseguido se articular no sentido de ser mais flexível na questão do tempo. Então, a gente fez esse que a Jade apresentou nos resultados, a gente dividiu em grupos e a gente está vendo com os grupos menores a questão de horário e tempo disponíveis na semana, né, para a gente ver e junto com esses grupos fazer atividades menores, assim, menores do ponto de vista da ideia geral do resultado esperado. Então, a gente também compartilha dessa sensação e das dificuldades do ano de 2020. Érica, só se eu puder fazer só, né, a minha pesquisa é em 2019, mas eu vou falar sobre um outro ponto de vista, tá? Eu sou professor de ciências da Rede Municipal de São Paulo e sou professor da educação de jovens e adultos, mais especificamente as minhas turmas, né? Então, para você ter uma ideia, a plataforma que a Prefeitura de São Paulo adotou foi o Google Classroom, mas os nossos alunos, majoritariamente, são idosos, eles não conseguem, né, manipular as ferramentas para acessar. Então, a gente está conseguindo aos trancos e barrancos, digamos assim, passar essas atividades por WhatsApp. E para você ter uma ideia, nós temos 139 alunos matriculados na educação de jovens e adultos na minha unidade, e temos, em média, 20 alunos respondentes, né, durante as semanas. Então, essa é uma realidade que, mesmo para uma carga horária escolar normal, está muito dificuldade para eles. Tanto no quesito hardware, ter o equipamento, tanto no quesito ter a internet. Nós temos alunos com essas duas dificuldades. Às vezes tem o celular, mas não tem internet, às vezes não tem nenhum dos dois, então, realmente tá um contexto bem complicado para a educação de jovens e adultos nesse sentido, né? A gente está com pouco mais de 10% dos alunos respondendo às atividades. Eu queria falar um pouquinho também, posso? Então, Érica, né? O nosso projeto, que é o Arandu, né? Que a gente está desenvolvendo, a gente fez aqui e a gente divulgou bastante nas mídias sociais. E a gente aqui do ABC, do Federal do ABC, e nós não tivemos, se eu não me engano, nenhum aluno do estado de São Paulo, tá? Ninguém quis. A gente teve bastante gente de Minas, teve gente do Pará, teve gente de Pernambuco. Então, se você ampliar talvez para outros estados, né, você consiga. Também tivemos um problema de equipamento. A gente, porque o pessoal, muitos não tem notebook, não tem computador, tem só o celular. Então, a gente optou por fazer módulos. Então, cada módulo é individual. O aluno pode se inscrever num módulo e não se inscrever no outro. Então, por exemplo, no módulo de desenho, que você precisa de um computador, tem que ter o computador, não tem jeito, porque você tem que baixar o software para você fazer os desenhos, teve aluno que não fez. Então, ele fazia um módulo, não fazia esse, faz o próximo. Então, essa parte de modular, a gente ganhou alguma coisa com isso, né, mais alunos conseguiram fazer. Mas eu achei bem estranho, porque, pô, o estado mais populoso do Brasil não teve nenhum aluno que quis. Se a gente não tivesse aberto para o resto do país, a gente também ia ter poucos alunos, tá? Bom, era isso que eu queria dizer. Mas alguém gostaria de acrescentar com relação a essa questão do acesso das pessoas aos cursos, aos projetos de extensão, agora na pandemia? Só uma questão. Pode falar, Fábio. Por gentileza aqui. Por mais que eu tenha apresentado os resultados do ano de 2019 do nosso projeto, que é o Projeto Afim, o cursinho preparatório para o Enem, o nosso público são estudantes da rede pública, né? São alunos carentes também. E nesse ano de 2020, nessa edição de 2020, por mais que eu tenha falado superficialmente, os problemas que vocês relataram acontecem da mesma forma conosco, onde nós tivemos aí as nossas inscrições divulgadas apenas via redes sociais, enquanto que nos anos anteriores nós íamos em todas as escolas de Patos,
nas escolas das cidades vizinhas para divulgar o nosso programa, e enquanto esse ano foi, digamos, somente para aqueles que têm acesso às mídias sociais e que acompanharam as nossas publicações. Um dos problemas que nós detectamos ao longo da edição foi o acesso à internet, e, digamos, aqueles que possuem acesso à internet, nem todos têm uma internet de qualidade, então sempre caía a conexão ao longo das aulas, que as nossas aulas estão sendo realizadas pelo Google Meet, e os materiais disponibilizados pelo Google Classroom, e o acesso diminuiu bastante ao longo da edição. Por exemplo, nós começamos com 390 alunos. Hoje nós estamos atendendo ainda média de 150. Diminuiu, ou seja, mais da metade aí. E frequente que estão entregando as atividades são 30, 40 alunos. Então, enquanto nas edições anteriores, que eram presenciais, até os simulados, as atividades, as listas de exercícios, eram critérios de, como eu posso dizer, critérios que a gente utilizava para manter o aluno ainda matriculado no cursinho. A falta dessas atividades era motivo de desligamento nas atividades presenciais. Agora, na atividade remota, nada é obrigatório. Nós estamos aqui servindo como realmente um apoio para aqueles que querem e precisam desse apoio, que não têm esse apoio para se preparar para as provas, e estamos fazendo o possível para entregar um cursinho de melhor qualidade para eles. A gente adotou as aulas interdisciplinares para trazer um ensino diferenciado, um ensino meio que divertido, às vezes, para chamar a atenção deles e mostrar a importância da preparação com a gente, por meio aí, oferecer essa preparação a melhor preparação para essas provas, e que eles consigam ingressar no ensino superior. Mas eu compartilho das mesmas dificuldades, e a questão do alcance também, enquanto nas edições anteriores a gente atendia apenas alunos de Patos e cidades vizinhas, nesse ano, com as atividades remotas, estamos atendendo até alunos de São Paulo, no estado de São Paulo. Tem alunos de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araraquara. Então, por meio ali das inscrições, a gente tem acesso a essas informações. Alguns deles ainda continuam com a gente, mas ao longo aí da edição a gente perdeu bastante integrantes aqui nas nossas turmas. Agradeço aí, compartilhar com vocês. O que eu gostaria de mencionar, principalmente, eu também compartilho das mesmas dificuldades, né, que acredito que a maioria de vocês passaram, os que realizaram o projeto de extensão esse ano, mas não só a questão, né, da internet, do celular, do computador, esse tipo de coisa, houve também, eu senti na minha experiência, a questão da evasão, como falta de motivação. Que o aluno, ele já está acostumado a ter um professor ali na frente, vai estar direcionado àquela coisa presencial. De uma hora para outra, houve essa ruptura. Nessa ruptura, para o aluno chegar e estudar em casa sozinho, pegar o material online, igual no estado de Minas Gerais, o que o governo fez? Ele disponibiliza, tem a rede do estado, na rede Minas, onde os alunos vão assistir a aula através da rede Minas. E os professores da escola dão assessoria, né? Marca um horário lá, quem tiver dúvida, entra. Então, os alunos, eles se sentiram totalmente desamparados. Eles não têm, da rede pública, principalmente, não tem o hábito de pegar e estudar sozinho. Pegar e estudar o conteúdo antes do professor ministrar a disciplina, né? Não só para, né? Então, essa cultura essa quebra desse vínculo, desse distanciamento, houve uma enorme desmotivação. Por isso que a maioria, houve uma grande evasão de participação de cursinhos, igual no meu. O programa extensionista, o qual eu coordeno, ele tem 3 projetos. Esses 3 projetos, a adesão foi cada vez, tipo assim, se a gente tinha que, tipo assim,
virar o avesso para poder captar esses alunos, não deixar embora. Se a gente vê que um aluno não foi numa reunião, entrar em contato, que a gente, antes, no formulário de inscrição, tinha um e-mail, né? E também era cadastrado no WhatsApp. A gente entrava no privado, e aí, o que aconteceu? Por que você não está vindo? Aí começa a relatar questões pessoais, problemas, porque são muitos fatores psicológicos, emocionais. Então, é todo um conjunto, né? Não só financeiro, mas também emocional, psicológico e familiar que afeta a todos esses alunos, infelizmente, né? É só esse acréscimo que eu gostaria de falar. Só mais uma coisinha que eu ia colocar que eu esqueci, é o seguinte, ao contrário da Fernanda, no nosso projeto, o que eu percebi foi o seguinte, nos momentos síncronos, tem muitos alunos que não vão, mas no momento assíncrono, a gente coloca a videoaula lá, eles assistem a videoaula, porque a gente tem acesso, a gente sabe se eles estão vendo, eles respondem os questionários, fazem tudo certinho. E nosso momento síncrono é uma vez por semana, 2 horas, né? Quando a gente tira dúvida, a gente faz a gamificação, e muitos não vão. Mas eles estão fazendo atividade, estão assistindo as aulas, não sei se eles preferem fazer no momento deles, né? No momento que eles acham mais oportunos. Eu sei que a gente tem uma grande dificuldade para fazer eles participarem desse momento síncrono. Então, mais ou menos 50% não vai nesse momento síncrono, os alunos que participam do projeto. Mas eles fazem as atividades, então eu não sei porque isso acontece, mas de repente se você fizer menos reuniões e mais momentos assíncronos, com videoaulas, com questionários, talvez você tenha um resultado melhor, não sei, pelo menos no nosso projeto está dando certo desse jeito, tá? Só isso que eu queria acrescentar. Obrigado. Obrigada aí a todo mundo que fez contribuição com relação a essa questão. Realmente é o grande dilema de 2020, né? Não só para os projetos de extensão, mas com relação às aulas, pesquisa, uso de laboratórios, é uma coisa que acho que todos estamos sofrendo. Mas e aí, alguém mais tem alguma questão? Alguma outra consideração? Carolina, só para finalizar, assim, acho que com esse ano, a gente conseguiu experimentar as desigualdades econômicas nos nossos estados e perceber que a gente tem muito trabalho com a extensão para os próximos anos, principalmente na área da educação, para tentar reduzir um pouco a desigualdade criada com essa pandemia. Eu agradeço a oportunidade de participar e de ouvir todos os meus colegas que apresentaram. É motivador para eu continuar os meus projetos de extensão. Bom, eu que agradeço, Érica, agradeço em nome da PROEC a todos vocês que apresentaram hoje. Foram excelentes apresentações. Agradeço quem veio assistir e espero ver vocês numa próxima oportunidade, talvez aí num período menos caótico. Abraços a todos, pessoal, e obrigada. Tchau. Tchau, Carolina. Abraço, pessoal. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau, pessoal.